Paz, amados. Graças damos ao Senhor por mais um dia de vida. Estamos na quarta ministração sobre o ministério do profeta Elias. Nós iremos agora abordar sobre o seu confronto com os 450 profetas de Baal. Chegamos ao ápice do confronto de Elias e os 400 profetas de Baal. Imagine a cena. Se houvesse emissora de televisão naquela época, seria o assunto do momento. De um lado, Elias, o perturbador de Israel, segundo as palavras do rei Acabe. Do outro, os profetas Baalins, os protegidos da rainha Jezabel. Se encontrariam no Monte Carmelo, que o seu nome significa Jardim ou Pomar de Deus, um lugar digno da manifestação do poder de Deus. Provavelmente tenha sido, há anos anteriores, um lugar bastante frequentado pelos sacerdotes de Deus, que jaz por mais de 60 anos o povo não buscava mais a Deus, pois desde a separação do Reino do Norte, Israel, do Reino do Sul, Judá, já havia se passado mais de 60 anos. E ali por 3 anos e 6 meses, Elias havia orado que não choveria. Então, já estaria beirando ali provavelmente uns 65 anos que o povo já tinha perdido o costume de prestar um culto de adoração a Deus, ou uma oferta de adoração ao Senhor naquele período de tempo. Em 1 Reis, o capítulo 18, do versículo 17 ao versículo 46 para a nossa meditação. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 ovelhos, escolham eles um, e corte-nos em pedaços, e o ponha sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos ovelhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clame pelo nome de seu Deus, mas não acenda o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando, em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e eles repararam o altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente.
Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-nos sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó, o Senhor é Deus! Ó, o Senhor é Deus! Então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias o fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, ao lado do Senhor. Normalmente, quando participamos de uma guerra ou de uma luta, o que vale por muitas vezes para a vitória é a quantidade ao seu favor, ou uma boa estratégia para se vencer. Em quantidade, Elias estava perdendo, pois eram 450 contra 1. Em estratégia, Elias foi sábio. Vou convidá-los a lutar dentro dos meus termos e convidar o meu Deus para a luta. Você tem convidado Deus para participar de suas batalhas? Ou tem tentado resolver sozinho ao seu modo? Convida, entrega nas mãos dele as suas batalhas, as suas angústias, o seu pesar, as suas aflições, suas preocupações, pois Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, do versículo 28 ao 30, venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando entregamos nas mãos de Deus, tiramos o peso da preocupação e descansamos no Senhor. Elias, ao se apresentar ao rei, deixa evidenciado o motivo de não chover. Ora, rei Acabe, mas você e a família do seu pai têm abandonado os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Já estava se arrastando por mais de 65 anos o afastamento do povo da adoração ao Deus de Israel. Todos os reis anteriores a Acabe já haviam induzido o povo a prestar adoração a outras divindades, e Acabe estava erradicando de vez a adoração ao Deus de Israel. Como podemos notar que a ausência de ensino ou de pessoas que proclamem ao povo as leis e os mandamentos do Senhor, o povo logo se afasta e se esquece da existência de Deus na vida deles. Isso é, o povo deixa de querer manter comunhão, pois passam a se dedicarem mais à sua vida pessoal do que manterem uma vida regrada em obediência a Deus.
Jamais deixe de ler ou ouvir as palavras de Deus em sua vida, pois são elas. Em Salmos, no capítulo 119, do versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina a minha direção, é luz que clareia o meu entendimento. Pois é a palavra de Deus que santifica nossas vidas, que transforma, que faz de nós pessoas mais próximas de Deus. E sem a leitura ou o ato de ouvi-las, deixamos de executar os ensinamentos contidos nela e passamos a fazer o que agrada ao nosso eu. Você já parou para refletir em suas ações o que elas têm refletido? Pois todos querem fazer ou buscar aquilo que satisfaz o seu ego. Todavia, qual tem sido o impacto de suas ações? Acabe tinha uma nação para representar e qualquer tomada de decisão diretamente afetava a vida de seus súditos. Qual é o alcance do reflexo do seu comportamento? É a pergunta que eu te faço. O que ela tem gerado? Pois quanto maior for a sua vida evidenciada, isso seja, a sua influência, maior é o peso de cobrança sobre você, pois maior será o alcance das vidas das pessoas. Pois, por muitas vezes recebemos aquilo que nos é devido, ou colhemos aquilo que plantamos. Se não plantamos nada, é nítido que nada receberemos. E se você depositou algum impacto na vida de alguém, esse impacto retornará para com você com uma intensidade maior. Pois acredito que colocar a cabeça no travesseiro todas as noites com a consciência em paz não tem preço. Elias deixa bem claro que o rei era o culpado daquela situação e chama a atenção do povo que eles parassem de ficar duvidosos da fé deles. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se é Baal, é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Quantos são levados por opiniões alheias e não possuem sua própria opinião? Pois ninguém deveria corromper suas convicções, desde que fosse baseada em algo concreto. Pois acreditar no imaginário ou em uma mera opinião humana não é o suficiente para se dizer que é verdadeiro. Hoje em dia, as pessoas têm as suas opiniões fundamentadas no que ouve, ou no que lê, ou vê nas redes sociais. Saiba você de que está sendo induzido a ter um pensamento baseado na mera opinião humana. Você buscou a fonte se é verdadeira? E tem mais. Caso você acesse um dado assunto em seu celular, há uma inteligência artificial que começa a trazer mais e mais assuntos referentes ao que você estava vendo. Se é sobre guerra, mais e mais aparecerá sobre guerra. Se o assunto foi sobre futebol, mais e mais começará a carregar a possibilidade de acesso em seu celular sobre os assuntos que você está buscando. Isso significa que sua opinião é induzida pelo seu próprio aparelho celular. Não estou fazendo uma apologia contra a inteligência artificial, longe de mim. O que estou procurando fazer é abrir o seu entendimento de que inconscientemente somos induzidos, pois a internet é projetada para prender a sua atenção cada vez mais a um devido assunto e facilitar mais e mais a sua busca. Faça um teste. Comece a pesquisa sobre compra de celular, ou comece a ver um vídeo no YouTube específico que logo abaixo começará a surgir mais e mais vídeos com a sua preferência de visualização. Não que seja ruim, apenas a influência de um assunto demasiadamente referente àquele único tópico. Nisso faz com que você acabe por se tornar um partidário de uma marca específica, de um grupo específico, de uma ideia específica e não o conhecimento de um todo. O que eu aconselho é que procure buscar a fonte e ouvir ambos os lados. Só assim possibilitará você de ter uma opinião mais analítica. Da mesma forma, somos fundamentados dentro do sistema em que vivemos, pois construímos uma família dentro de valores estabelecidos nesse ambiente. Dentro da instituição que você congrega tem as suas diretrizes para se congregar.
Dentro da empresa que você trabalha, tem as normas de conduta. Dessa forma, há um sistema que rege o nosso comportamento. Queremos usar roupas à moda, andar em carros do ano. Entenda que eu não estou dizendo me colocando contra algum desses ideais, apenas abrindo o seu entendimento para os fatores decorrentes em nossa volta e que devemos analisar o quanto é benéfico ou maléfico tais influências. Pois o que importa de tudo isso é o que representamos diante daquele que nos cerca, e não permita que tais fontes corrompam os ideais do que você representa. Pois Elias representava o Deus de Israel e Acabe a divindade pagã Baal. E o que estaria em foco? Como manifestaria sua presença com fogo? O fogo significa purificação, e a queima total do sacrifício era tido como um holocausto, totalmente dedicado a Deus. Foi dado um bezerro para cada grupo, para que oferecesse sacrifício aos deuses, que acreditavam como uma forma de manifestação da presença dessa divindade, conforme as regras estabelecidas por Elias, e o Deus que respondesse com fogo seria esse o Deus verdadeiro. Pois a única ação humana aqui seria a petição da manifestação do poder divino. Você já teve alguma experiência em sua vida da manifestação de Deus de uma forma sobrenatural? Eu tive inúmeras experiências com Deus, mas irei relatar uma. Eu me recordo que eu congregava na instituição Deus é Amor, e essa instituição é muito reservada, de você não participar das reuniões de outras denominações, pois um ponto de vista dela, o membro poderia se corromper, pois se intitulam exclusivista como outras denominações. Isso significa que ela propaga ser a única igreja verdadeira representante na terra, e as demais seriam hereges. Isso não foge à regra que todas as instituições acabam por alienar a mente dos congregados dessa forma, para não sair daquele regime de ensino. Eu estava com quase 1 ano de conversão. Todos os dias havia culto. Era difícil faltar um dia de culto, pois dentro da liturgia do culto, especificamente no término do culto, há um momento da oração pelos dons do Espírito Santo. A grosso modo, é o momento em que o irmão ou irmã ora a Deus para que seja revelado que uma dádiva, um pensamento oculto ou algo específico irá ocorrer na vida de alguns que estão ali naquele momento. Exemplos: Deus está abrindo uma porta de emprego para 5 pessoas hoje. As pessoas começam a levantar a mão e o que está orando pelos dons começa a dizer se é o revelado ou não. Dessa forma acaba por se tornar atrativo para as pessoas irem apenas para buscar uma revelação naquele dia, pois às vezes você se encontra angustiado e só de alguma forma você ser revelado traz uma falsa expectativa que está sendo ouvido. Eu confesso que quando me encontrei desempregado, fui revelado mais de 15 vezes da porta de emprego aberta. Fiquei rebelde e não levantei mais a mão. Pois não queria mais falsas expectativas. Eu queria a solução. Todavia, deixemos esse detalhe para uma outra ocasião, pois eu narrei todo esse fato para você entender que de alguma forma se tornava atrativo participar do culto. Mas o Senhor me tocou em um sábado que era para eu congregar em outro local, isso é, uma outra igreja. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, era outra denominação. E para que eu levasse ainda mais R$10 no bolso, isso no ano de 2001. Então entenda, o que acontece? Naquele dia o Espírito tocou no meu coração para eu sair sem destino, para eu ser impulsionado pelo Espírito. Então eu fui seguindo um trajeto que aquela voz falava no meu coração: olha, vá por aqui, entre à esquerda, siga. E fui seguindo dessa forma, o Espírito tocando no meu coração, me direcionando. E eu me deparei ali com uma igrejinha, no ano de 2001 ocorreu isso. E me impulsionou a levar R$10. Pela infração, esse valor era equivalente a R$40 nos dias atuais. Saí sem rumo, sendo direcionado pelo Espírito de Deus naquele dia. Eu sei que andei uns 4 quilômetros até chegar em uma igrejinha pequenininha, bem humilde, e fui impulsionado a participar do culto. Fui convidado um preletor de longe para pregar, no intuito de vender CD de música como forma de arrecadação de ajuda de custo.
Mas acabou por não ter bastante membros naquele dia. Ele não conseguiu vender nenhum CD, pois ele precisava do valor para retornar para casa. Os R$ 10? Foi impulsionado a ofertar a ele, para que ele tivesse o valor de volta. Pois ele abriu para mim que graças a Deus que o Senhor havia me tocado, pois ele não conseguiu vender nenhum CD. Amados, podemos conjecturar inúmeras possibilidades de fatos que poderiam ter ocorrido, sem a precisão da minha utilidade. Todavia Deus conhece os corações, e da mesma forma Elias foi o representante de Deus para aquele momento junto dos profetas de Baal. O Fernando, teve a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito de Deus e ser obediente a ela para que o nome do Senhor fosse engrandecido por intermédio da minha vida. Da mesma forma que Deus falou o coração de Elias, Deus fala aos nossos corações. Talvez não com a mesma virtude de poder, caindo fogo do céu como caiu com Elias, de descer fogo do céu, pois seria desnecessário, mas não deixe de ser útil para que o nome de Deus seja louvado por intermédio da sua vida. Eu não me acho especial por esse ato, apenas obediente e vivenciando da mesma forma de que os profetas do Antigo Testamento, experiências com Deus. Se eu não tivesse sido obediente, Deus poderia ter providenciado tocar em alguém, mas Deus viu sensibilidade no meu coração e eu dei lugar para a voz dele. E ele me impulsionou, me direcionando pelas ruas, pelas veredas, até chegar nesse local de adoração, nessa igrejinha. E dentro daquela igreja fui impulsionado ali para eu participar daquele culto e ali ofertar aquele valor para aquele ministro, aquele pregador da noite, pois Deus honrou a vida dele. Ele foi pela fé, saiu da casa dele apenas com valor para estar ali como um preletor, e Deus honrou que ele voltou da mesma forma para casa. Então Deus não deixa os seus envergonhados quando você está na direção dele. Deus honra a tua vida. Deus é fiel para com aquele que é fiel para com ele. Elias deu a oportunidade primeiro aos profetas de Baal, que ficaram do período da manhã até a tarde, até por volta das 3, 4 da tarde, ali orando a Baal, invocando a Baal. Você já fez prova com Deus? Prova com Deus é um requisito que você propõe somente você e Deus no particular. Você no seu coração, você rasua algo junto a Deus, para que Ele te responda diante dos termos que você apresenta a Ele. Mas antes de você propor fazer, eu recomendo a buscar Deus em sinceridade, para que você tenha uma intimidade primeiro com Ele. E quando você perceber que alcançou essa intimidade, faça a prova, pois Deus responde somente àqueles em que Ele tem intimidade. Eu confesso que fiz uma única vez uma prova com Deus, referente ao meu casamento, se era a pessoa certa. Ele respondeu, e eu estou colhendo os frutos até os dias atuais, e tenho minhas alegrias e dificuldades como em qualquer casamento. O que acontece? Eu estava frequentando a casa que não era meu sogro e minha sogra, pois eles serviam a Deus, e a filha deles não estavam frequentando a igreja. E ali começou a crescer um sentimento. Ela não estava frequentando nenhuma instituição religiosa naquele período de tempo. E eu relutando, falava, Senhor, não é de ti, Pai. Ela não está dentro da sua casa, ela não está servindo ao teu nome. Aí vinha aquela palavra de Pedro, quando o lençol desce com os animais. Por que tu rejeita aquilo que eu purifico? Deus falava no meu coração. Aí eu propus, falei, Senhor, tudo bem. Então se é de ti, Pai, eu faço prova contigo. No local, na igreja onde eu congrego, essa jovem vai aparecer. E ela vai louvar o teu nome lá. Se isso acontecer, o Senhor está nesse negócio. Irmãos, não brinca com Deus. Irmãos, ela apareceu lá e ela louvou a Deus, ela e uma outra irmãzinha em Cristo. As duas fizeram um dueto louvando a Deus diante da igreja. Deus honrou o propósito que eu fiz. Olha, foi em oculto. Eu não falei em voz, em nada, razoei no meu coração com o Senhor e o Senhor honrou. E eu confesso que eu não tinha conversado nada com ela quando eu fui pedir ela em namoro. Falei que era um namoro de Deus e ela aceitou sem eu pedir, pois ela tinha feito uma aliança com Deus
que a pessoa que iria namorar com ela ou queria casar com ela iria pedir primeiro para o pai e para a mãe e depois pedir ela em namoro. E eu não sabia disso, vim a saber depois. Então, irmãos, Deus honra. Deus honra aquele que tem intimidade e comprometimento com Ele. Eu fiz, ela também tinha uma aliança com Deus e eu não sabia. E da mesma forma que eu cheguei pedindo, se concluiu de ambas as partes. Deus confirmou por ela e Deus confirmou também por mim. Baal não respondeu. Elias zombava. Isso é, ele aumentava a tensão da situação para que o povo percebesse que era um engano se curvar perante Baal, que era um misticismo enganoso. Então, à tarde, Elias tomou a sua vez, que agora ele iria clamar ao Deus de Israel. Ao se chegar ao altar, que era dedicado ao Deus de Israel, ele estava ruído, pois já fazia mais de 65 anos desde a separação do reino do norte de Israel, do reino do sul Judá. O povo não mais ofertava ou dava o devido cuidado para com o altar. Elias tomou 12 pedras para reconstruir o altar, demonstrando com essa atitude que Deus não havia rejeitado nenhuma tribo. Mesmo com a separação dos reinos, Deus continuava buscando comunhão com todas as tribos, pois todos eram descendência de Jacó, que foi mudado seu nome para Israel, aquele que luta com Deus. A promessa continuava sobre a descendência de Jacó. Fez em torno do altar uma valeta de uns 10 centímetros e solicitou para o povo jogar água. 4 cântaros e o fez por 3 vezes, o significado da purificação do povo, pois acabou por ser um cântaro por tribo, pois 4 vezes 3 equivale a 12, pois a água tinha o objetivo de purificação e de certa forma de também autenticar a realidade do acontecimento miraculoso do fogo, para não ver que havia alguma tramóia, pois molhou, como é que ia pegar fogo? Elias orou a Deus e fez menção que toda atitude ocorrida naquele momento foi conforme a direção e a ordenança de Deus. E Elias apresenta a memória da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, que o seu nome foi mudado para Israel por Deus. O que podemos aprender com a atitude de Elias em sua oração? Primeiro, obediência e submissão às ordens de Deus. E mesmo sob tais ordens, há humildade na oração dele, pois não fez uso de seu próprio ego, isso é, querendo colocar diante da mesa algum ato pessoal dele. Pelo contrário, jogou a responsabilidade na própria promessa de Deus, feita aos seus servos há mais de 2000 anos atrás, a Abraão, Isaque e Jacó. E ao término da oração, fogo caiu do céu e consumiu tudo o que se havia preparado, como sinal de aprovação da aceitação do sacrifício. E Elias agiu da mesma forma contra os profetas de Baal. Como estavam matando os profetas dos Deus de Israel, Elias proclamou ao povo para não deixar escapar nenhum profeta e os matou, para da mesma forma erradicar o culto a essa entidade pagã. Depois dessa demonstração, Elias diz ao rei Acabe que chuva viria e ocorreu novamente a cooperação humana com a divina, pois havia necessidade de um representante em nome do Senhor e o poderio divino de Deus para executar todas as ações sobrenaturais diante do povo. Isso não foge à regra nos dias atuais. A diferença é que o véu se rasgou. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a uma única vez ao Santo dos Santos, ao local onde a Arca da Aliança se encontrava, naquele tempo antigo. Hoje, todos têm acesso ao Santo Deus. A diferença é se a sua oferta será aceita por ele ou não, pois Deus quer manter comunhão e intimidade com todos, dentro das prerrogativas dele e não das suas, pois a maior dificuldade das pessoas em manterem comunhão com Deus é de quererem adequar Deus ao seu modo de vida e não adequar as suas vidas aos preceitos de Deus, pois
Jesus foi o maior influenciador da nova aliança com a humanidade. E se você quer ter intimidade com Deus, é só espelhar sua vida aos exemplos da vida e conduta de Jesus. Bom, amados, agradeço a Deus por mais uma linda mensagem que Ele nos concedeu. Pois Elias foi vitorioso no nome do Deus de Israel, pois seguiu conforme a orientação de Deus, e a sua palavra é a bússola para todos que querem intimidade com Ele. A palavra de Deus é sublime, e com certeza inúmeros tesouros poderíamos extrair dessa única passagem, mas foi entregue o alimento ao qual fui direcionado pelo Teu Espírito a fornecer, pois o objetivo é conduzir você a ter comunhão e intimidade com Deus, pois da mesma forma que Deus foi com Elias em seu período de ministério, Deus quer usar você, mas necessita obediência, submissão e humildade para ouvir a voz íntima de Deus em seu coração. Em Tiago, no capítulo 4, do versículo 6 ao 10, nos diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o seu coração. Entristeçam-se, lamente e chore. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Se aproxime de Deus, busque de todo o vosso coração e Ele se chegará a vós. Se humilhe perante Ele e ao seu tempo Ele vos exaltará. Elias orou novamente ao Senhor de cima do pico do Monte Carmelo, e veio chuva, e o Espírito de Deus se apoderou dele, que saiu em disparada, e começou a disputar corrida com o rei Acabe a cavalo, e Elias em disparada correndo a pé. Acompanhou o rei até a entrada da cidade de Jezreel, em afronta ao rei, deixando evidenciado que por intermédio de Elias, a sua oração ao Deus de Israel, veio a chuva. Amados, que possamos ser uma bênção na vida das pessoas e chuvas de bênção por intermédio da minha vida e da sua vida venham enriquecer a vida do nosso próximo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Assim, da mesma forma que Deus usou Elias, da mesma forma da carência, da necessidade espiritual que havia naquele período de tempo. Hoje tem almas, tem pessoas que carecem, necessita que você seja útil, que você seja luz, que você traga o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu coração, que você possa transformar, que você possa direcionar, que você possa ser uma luz, um exemplo para as pessoas, que por intermédio da sua vida, chuvas de bênçãos, chuvas do Espírito, chuvas de Deus possam aflorar, possam ser derramadas na vida das pessoas e alguma semente venham a germinar nos corações que carecem e necessitam. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo amanhã, Ele não muda. Da mesma forma que Ele operou naquele período de tempo, Ele opera nos dias atuais. Basta você ser sensível à voz do Espírito, você dar lugar ao Espírito dele e deixar a sua vida ser uma bênção na vida das pessoas. Pois Deus carece e necessita de corações abertos, de pessoas prontificadas, que possam, na verdade, ser útil para o teu ministério. Da mesma forma, Deus quer usar a mim e a você, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe ricamente a tua família, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, que a tua casa seja uma bênção, que a luz do Espírito Santo possa refletir sobre você e que o Senhor venha estar em intimidade para contigo.
Eu agradeço ao Senhor ricamente por essa mensagem e que o Senhor possa enriquecer a sua vida como enriqueceu a minha, em nome de Jesus. Fique na paz, meu irmão, fique na paz, minha irmã. Que a bênção do Senhor esteja com você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique na paz, meus amados, em nome de Jesus. Amém.